tenso, porque tensa é a situação na faixa de Gaza, onde vocês estão acompanhando ao longo de toda a semana passada, e agora a semana começa sem qualquer expectativa do restabelecimento da paz. E mais do que isso, revides e disparos que não param. No fim de semana foi assim. E aí ainda estamos tentando entender, afinal de contas, que cenário é esse? Qual é a razão? Toda a guerra é sempre uma bestialidade, não é? Agora, do modo como acontece hoje em dia, já não mais em campos de guerra, mas disparos urbanos contra instituições que nada têm a ver. Isso é assustador e triste de ver, não é? Não obstante aí muitos sempre desejarem apenas saber quem tem razão. E aí ele descobre, ele acha que este lado aqui tem razão e para ele basta. Não, não basta. Há seres humanos ali absolutamente inocentes, cujas vidas estão sendo ceifadas ou então cuja existência está passando por duras provas. A faixa de Gaza, mas qual é a origem desta guerra, hein? Já deu para você entender pelo noticiário, não? Ou conseguiu entender alguma coisa, mas ainda faltam detalhes para a gente saber, afinal de contas, de onde vem todo esse ódio, toda essa situação manifestada nos últimos dias. A gente vai tentar entender melhor, mas com quem entende. Mestre em Direitos Humanos e professor universitário de Direito Internacional, Dr. Matheus Silveira, pela sua gentileza, desde já, muito obrigado, bom dia. Bom dia a todos, Daércio. Prazer estar conversando com vocês. Acho que a pergunta inicial é essa, que muitos ainda não conseguiram se situar, apesar do vasto noticiário. Qual é, professor, a origem desta guerra, afinal? Porque ela não começou sábado retrasado. Ela vem tem um histórico que nós não conhecemos. Qual é? A origem da guerra, até aliás, ela faz parte muito da história do nosso mundo, principalmente aqui no Brasil, pela questão religiosa cristã que nós temos. Se nós formos lembrar, nós estamos falando de uma região onde, dentre outras coisas, nós temos Jerusalém, nós temos a presença, então, cristã lá com o Jesus Cristo, né, trazendo essa questão. Então, é uma discussão milenar. Nós temos a retirada dos judeus, por exemplo, lá no Antigo Testamento ainda, né, por exemplo, para o Egito, o retorno para a Terra Prometida. Temos a ocupação romana, que foi na época em que Cristo foi crucificado. Temos a presença árabe, a presença muçulmana sempre lá. Diversos conflitos, domínios, exatamente, né? A retirada do Império Romano, retorno da população árabe. Temos o êxodo judaico por todo o mundo, até chegarmos, né, a conflitos que levaram aos absurdos que ocorreram com a comunidade judaica durante os períodos de Primeira e Segunda Guerra, principalmente na Segunda Guerra. Com isso, a comunidade internacional unida, a partir da Organização das Nações Unidas, tentou criar uma região que pudesse comportar os árabes que lá estavam e criar um território, um país para os judeus que estavam espalhados no mundo e já tinham sofrido todas aquelas atrocidades da Segunda Guerra Mundial. E com isso, a ONU propôs uma ideia de formação de um Estado judaico, o Estado de Israel, naquela região que estava ocupada pelos árabes, mas que também seria de direito desses dois povos, né? E aí, essa, vamos dizer assim, acomodação, essa busca por esse local, por esse país, por cada um construir a sua casa, gerou conflito. Os árabes não aceitaram a divisão proposta, Israel aceitou e logo foi para uma luta apoiada por muitos países do Ocidente para conquistar mais território dentro daquela região, e tivemos exatamente a expansão do Estado de Israel com a redução daqueles árabes palestinos a dois grandes lugares, né? Que seria a faixa de Gaza, que é essa pequena faixa onde está ocorrendo o conflito, e a Cisjordânia, onde está a Autoridade Nacional Palestina. Então nós temos, vamos dizer assim, a nação palestina, se assim podemos chamar, já que alguns países reconhecem, outros não reconhecem a Palestina como país, dividida em duas regiões bem diferentes, uma em cada lado do mapa de Israel. Eu acho que
uma origem, para a gente fazer um levantamento histórico, nós podemos dizer assim, não é algo simples. A tua introdução foi muito interessante, porque não é algo simples. A gente muitas vezes aqui do Brasil tenta explicar pelo espectro político brasileiro, né? A gente tenta explicar esse conflito lá, mas não é algo que consiga se explicar por um conflito de direita, esquerda ou qualquer outra coisa assim. Não, é algo muito mais complexo, algo milenar que traz problemas que são históricos daquela região, com várias dificuldades. Quer dizer, quando Pedro Álvares Cabral disse terra vista, já existia o conflito, vamos dizer assim. Nossa, já há muito tempo. Quando o Brasil foi descoberto, o conflito já existia lá há muito tempo. Agora o senhor falou de dois componentes interessantes. Porque boa parte das guerras da humanidade tem como um pano de frente ali para justificar as diferenças a religião. É a guerra em nome das religiões. Mas depois, quando a gente começa a entender melhor, nós vamos ver que sempre, a Primeira Grande Guerra Mundial também, a Segunda Grande Guerra Mundial e outras tantas, que o que está em questão é domínio de terras, de áreas. E, portanto, estamos falando em riquezas. Quem é que, neste caso, faz mais sentido dizer que a guerra é pelas diferenças religiosas ou os territórios desejados é que são o elemento mais importante para estabelecer o conflito, hein, professor? Nessa situação, nós temos alguns elementos que são muito importantes a gente destacar. Porque o olhar, vamos dizer assim, do mundo, e na verdade quando a gente fala mundo é o olhar do Ocidente, está muito focado ali. Que nós temos naquela região, muito próximo, a vizinho da Jordânia. A Jordânia faz fronteira com Israel. Vizinho da Jordânia está a Arábia. Né? Estão os Emirados Árabes Unidos, Omã, né? Estão os países, os maiores produtores de petróleo do mundo, o Catar, né? Grande foco de energia do mundo. Então, essa região ela é muito importante que o Ocidente tenha influência ali. O Ocidente precisa assegurar essa presença ali. E Israel, a população judaica, tem uma ligação com o Ocidente muito forte, exatamente pela força que toda a Europa, os Estados Unidos deram no combate às atrocidades que ocorreram na Segunda Guerra Mundial. Então é um pacto muito forte. Os Estados Unidos têm uma marca da sua presença ali. Os Estados Unidos conversam com vários outros países ali, mas tem em Israel o grande centro do seu poder, o grande centro de representatividade ali. A parceria Israel-Estados Unidos, Israel é muito importante para os americanos pela posição geográfica de Israel. Então a gente está falando, sim, no plano de fundo, nós estamos falando, um Estado dominado por pessoas árabes que não têm um contato direto com os americanos, que não têm uma ligação direta, traz uma maior instabilidade para aquela região. Nós estamos vendo aí que, simpáticos à luta árabe-palestina, nós estamos falando do Irã, que se opõe diretamente, né, aos Estados Unidos, nós estamos falando de Líbano, nós estamos falando de países que não são simpáticos a essas temáticas americanas e podemos falar, inclusive, europeias. Então, há, sim, uma preocupação naquela região de que Israel não perca sua força e que ninguém se encoraje novamente a atacar Israel, porque ao atacar Israel estaria atacando um grande parceiro dos Estados Unidos. Aliás, um dos maiores, né? O Netanyahu deu lá um exemplo simplista lá de como foram os combates até agora, até esse novo conflito, como se fosse, ele disse, olha, vamos aparar a grama. É algo assim, uma situação simbólica, como dizer, olha, até agora a gente conflitava como se estivesse aparando a grama e agora nós queremos arrancar a grama com raiz e tudo quando se refere ao Hamas. Isso significa que a gente pode ter aí, entre todas, a guerra mais sangrenta? A expectativa que se tem nessa semana da escalada do conflito é com a entrada no território da faixa de Gaza. O que se espera é isso, os diversos alertas de Israel para que a população saia do norte de Gaza
e vá para o sul, que é a fronteira com o Egito, estão nesse sentido. Israel já bombardeou fortemente aquela região, são cerca de 6 a 7 mil bombas foram jogadas, né, nessa última semana. É importante dizer que Hamas também jogou e começou esse conflito nesse momento, jogando também pelo que se conta, mais de 2 mil, né, bombas. Mas nós estamos tratando de coisas diferentes. Nós estamos falando de um país muito bem armado, uma das forças militares mais respeitadas do mundo, com apoio das grandes potências militares, europeias e americana. Estamos falando de um grupo terrorista. Nós não estamos falando de um conflito Palestina-Israel. Sim. Nós estamos falando de um grupo terrorista, o Hamas, considerado assim pela Europa e pelos Estados Unidos. A ONU, em alguns momentos, já o classificou também, né, já estabeleceu nesse sentido, trazendo exatamente isso. Então, há um desequilíbrio nisso. E o grande problema que tem se visto que veio para o foco nessa semana é a questão envolvendo e os civis presentes na faixa de Gaza, naquela região tão pequena, com cerca de 2 milhões de pessoas vivendo numa região muito pequena, e esses civis envolvidos. Podemos trazer o caso, inclusive, para o Brasil. O Brasil está tentando, Sim, há alguns dias, retirar cerca de 40, 50 brasileiros que estão na faixa de Gaza, está cuidando dessas pessoas, já levou elas para o sul e não consegue retirá-las, diante das dificuldades diplomáticas que o Egito tem levantado, né? Então, Agora, a escalada poderá ser bem grave. agora há pouco, inclusive, o noticiário dizia que esses brasileiros precisam chegar até o ponto lá em que poderão ser resgatados. E, no entanto, o Egito disse que está sendo muito difícil promover essa saída via Egito. Eles acham que os riscos são muito grandes e não poderiam se responsabilizar por toda esta gente, incluindo, claro, todas essas dezenas de brasileiros. Mas daqui a gente fica sem entender direito. O senhor, como mestre em direitos humanos e professor universitário de direito internacional, saberia dizer, porque como leigos, todos nós ficamos pensando, mas escuta, esses brasileiros e outros povos, eles sairiam via Egito e tudo mais, e sairiam de Israel, enfim, dentro de uma possibilidade legal, ou estão saindo clandestinamente, escondido das autoridades? Qual é a situação de legalidade desta saída deles e a passagem pelo Egito? Isso faz parte de acordos internacionais? Dessa nós temos o seguinte, né? Nós temos, primeiro, uma dificuldade na questão da faixa de Gaza, porque ela é um território dominado pelo Hamas, que não é um país, certo? Então esse é um problema. Então, por exemplo, os palestinos que lá estão, se não tem algum ajuste com a autoridade palestina, eles não terão nenhuma documentação, por exemplo, internacional aceita em qualquer lugar. Ou seja, alguns países talvez aceitem, mas, em regra, aquela documentação que nós estamos falando de passaporte, não há. Não há passaporte dado por grupos terroristas. Né? Esse é um ponto. Mas, se nós falarmos do que está se mencionando agora, que inclusive os Estados Unidos têm batalhado bastante pelo que a gente tem visto, porque a escalada está muito grande dos conflitos, é que o Egito estaria para garantir, segundo as últimas partes do noticiário que a gente tem visto, a saída de estrangeiros que estejam na faixa de Gaza. Ou seja, nós estamos falando de 50 brasileiros. Esses brasileiros provavelmente têm documentos palestinos, não sei qual é o documento exato que existe na faixa de Gaza para comprovação disso, mas há. E tem documentos brasileiros, são naturais do Brasil, são nacionais brasileiros, poderão ter o que a gente chama de dupla nacionalidade. Bom, esses estrangeiros, ao entrarem no Egito, serão retirados pela própria diplomacia brasileira. A embaixada brasileira os está mantendo bem próximo à fronteira com o Egito, né, a saída de Rafah, né, e ao retirá-los, ao atravessarem a fronteira na faixa de Gaza e Egito, serão encontrados pela própria diplomacia brasileira e levados para o Brasil. Esse sim. Agora a gente tem que ver qual será o comportamento do Egito quanto aos outros estrangeiros que também poderão passar. Se estima que sejam 60, 70 mil estrangeiros, então pessoas que são nacionais de outros países que estejam com documentação possível de sair da faixa de Gaza pelo Egito. A questão é, o Egito vai deixar ou não?
Existe toda uma circunstância com isso, porque o Egito tem muito medo de que a entrada, né, de palestinos no Egito possa fortalecer o grupo, né, que hoje foi retirado do poder no Egito. É sempre importante a gente lembrar que o Egito hoje não se constitui numa democracia. O Egito é, vamos dizer assim, uma ditadura militar, porque foram retirados, né, a Irmandade Muçulmana que comandava lá o Egito foi retirada do poder. Então há toda uma sensibilidade no Egito com a possibilidade de entrada de possíveis apoiadores desses oposicionistas ao governo egípcio na atualidade. Mas ao passar pela faixa de Gaza e tendo sob comando esse trecho, esse pedaço, o Hamas, o senhor disse aí, então, vamos checar qual é a origem e tudo mais dessas pessoas e poderão deixar passar ou não. Dá para esperar essa sensibilidade do Hamas, se ele próprio levou consigo como reféns crianças, pessoas de idade, e cometeram tantas atrocidades? Dá para esperar esse sentimento humanitário, vamos dizer assim, desse comando na faixa de Gaza, se eles cometem tanta atrocidade como o noticiário diz? Essa seria uma análise bastante subjetiva nossa, mas não, pelo que se tem de notícia, e tem se verificando, o fato também da fronteira estar fechada não é só uma questão de Egito. É necessário buscar isso, mas parece que o próprio Hamas tem dito que ninguém sairia da faixa de Gaza, né? Então, talvez seja exatamente essa falta de sensibilidade nesse sentido, seja até para utilizar essas pessoas como escudos, como um certo... Já que vão invadir o norte da faixa de Gaza, vamos para o sul junto com os refugiados. Aí teremos o apoio de diversos países, porque há milhares de nacionais de outros países lá e ninguém quer ver os seus nacionais no meio de uma área de conflito. Então, a tentativa de se criar um corredor humanitário, que é muito importante. Hoje mesmo há uma manifestação do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, exatamente nesse sentido da urgência de se criar um corredor humanitário, mas aí exatamente se levanta. Para onde esse corredor humanitário? Da faixa de Gaza para Israel? Como serão tratados esses palestinos lá? Da faixa de Gaza para o Egito? Como serão tratados esses palestinos lá? Exatamente há toda essa dificuldade. E creio que há a possibilidade da gente estar falando de que o Hamas queira utilizar essas pessoas que são nacionais de outros países, ou seja, tem um valor, vamos dizer assim, estratégico grande, muitas vezes até com um escudo humano, tendo visto que fizeram sequestros, fizeram ataques terroristas, atacaram civis dentro de Israel, de uma forma totalmente brutal, ilegal, né, e condenável. Pois bem, a gente falava aqui agora há pouco que a razão de grandes guerras, as maiores, entre elas a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, sempre teve como questão fundamental domínios territoriais, né, e tudo mais. Aí, professor, eu ontem recebi aqui um mapa do Brasil com o seguinte título: Para entender o tamanho do Brasil. E aí, no mapa, ao invés do nome dos estados, São Paulo, Amazonas, os estados no mapa brasileiro, eles colocaram de acordo com a dimensão territorial de cada país do mundo. Colocaram países dentro dos estados, só para a gente saber o tamanho desse país. E é um negócio assustador, veja. Olha, caberia, só para você ter uma ideia, Espanha, França, Israel, Portugal, Grécia, Finlândia, o Reino Unido. O Reino Unido, o estado de São Paulo, é a dimensão do Reino Unido inteiro. Só para você ter uma ideia, Finlândia, Alemanha, Senegal, Equador, Hungria, Venezuela, Nova Zelândia, Itália, Angola, Paquistão. Gente, caberia quase que uma Europa, um leste europeu inteiro dentro do nosso país. Olha o tamanho do nosso país. Daí vem a minha pergunta, professor. Pergunta não, é um rápido raciocínio, simplista e tudo, mas quando vi esse mapa, eu fiquei pensando. Se as guerras são motivadas por interesses territoriais, e o Brasil sendo tudo isso, apesar da Guerra do Paraguai, que já aconteceu um dia, até que esse território tão desejado
não culminou com conflitos e guerras como acontece, né, naquela região lá. Foi só uma ideia aqui momentânea. Eu fiquei pensando, um território tão desejado quanto este, até que a nossa soberania tem sido respeitada, não é? O Brasil é um dos grandes países do mundo, é uma potência territorial, é uma potência natural e é uma potência econômica, né? Nós somos, apesar das diversas dificuldades que a gente ainda enfrenta, uma das grandes economias do mundo. Estamos aí no G20, somos muito respeitados nisso. O Brasil hoje comanda o Conselho de Segurança da ONU, apesar de não ser membro titular, né? Ou seja, membro permanente, desculpa. Apesar de não ser membro permanente, um dos 5 membros permanentes, o Brasil hoje comanda o Conselho de Segurança na ONU exatamente nesse mês de grandes conflitos. Então, o Brasil tem um papel importante e a América tem. A gente poderia trazer isso até para a América, Derson. A América Latina, ela é muito rica, ela é muito importante e ela precisa se unir com as suas raízes, né? Eu acho que o olhar para a própria população brasileira, sem a influência tanto de pessoas de fora, o olhar da própria América Latina, a gente conhecer mais a história da população brasileira, a gente conhecer mais a história dos nossos parceiros na América, é algo importante, porque você fez uma constatação que dá para se realizar sem muitos estudos da grandeza desse povo, da grandeza desse território e do quanto nós somos pacíficos perto de conflitos tão grandes que existem aí, Europa, mundo árabe, né, região asiática também nós temos conflitos, África nós temos conflitos, e nós estamos falando aqui de regiões com um número de conflitos bem menores. Então, há diversas situações que a união desses povos pode, sem dúvida nenhuma, auxiliar no desenvolvimento e no crescimento de todos os países aqui da região. E o Brasil é essencial para isso. O Brasil é essencial para a América Latina. Finalmente, professor, a minha pergunta é, porque o nosso desejo é que isso se restabeleça logo, no mais breve tempo, que tudo seja discutido dentro das convenções internacionais, dos fóruns, dos meios internacionais, né? Eu falava aqui no começo do programa que toda guerra na história tem sempre essa característica de ser uma coisa bestial. Mas que hoje em dia não faz menos sentido ainda quando você tem os países estabelecidos com as suas embaixadas, com as suas possibilidades de negociações diplomáticas. É para isso, inclusive, que todas elas, as nações, têm lá seus meios diplomáticos e tudo. Então a gente fica sempre no desejo de que isso se restabeleça. O senhor, embora não seja especialista em recursos bélicos e capacidade bélica de cada um dos conflitantes aí, mas é um professor de direito internacional, ainda que seja por essa via, por uma análise sobre esse ponto de vista do direito internacional. Há alguma situação que favoreça um mais breve restabelecimento da ordem naquela região lá, na opinião do senhor? Eu creio que a gente entra numa segunda semana de conflito bastante importante para entender como Israel irá responder aos apelos humanitários da comunidade internacional. Também qual será o posicionamento da Autoridade Nacional Palestina nesse sentido. É importante dizer que a faixa de Gaza não é comandada pela Autoridade Nacional Palestina, e sim pelo grupo terrorista Hamas. Mas esse olhar dessa semana, nessa questão humanitária, e qual será a resposta de Israel se vai realmente invadir a faixa de Gaza e tomar aquela região do norte para tentar, como o próprio primeiro-ministro tem dito, aniquilar com o Hamas, são situações bastante importantes para a gente entender quais serão os próximos passos. Mas creio que para a gente falar de uma calmaria ou falar de os ânimos de Israel, nós vamos precisar, primeiro, que Israel se sinta, vamos dizer assim, vencedor desse conflito no sentido de acabar com o Hamas, né? Ou enfraquecê-lo de modo muito forte. E, além disso, nós precisamos da comunidade internacional pensando e buscando soluções muito mais práticas e, sem dúvida nenhuma, fortes em posicionar um Estado palestino, em pensar nessa construção desse Estado palestino, que seja importante para que
essa população que vai estar numa região completamente destruída, como é a faixa de Gaza, possa chegar a um território que possa chamar de seu, possa chegar a um local que possa chamar de seu com segurança. Pois senão nós vamos ter só a reprodução de eliminamos um grupo terrorista, mas criamos 500, 600 mil pessoas que estão, vamos dizer assim, prontas para serem pegas por outros grupos terroristas, porque estarão numa região completamente abandonada, com dificuldade de água, com dificuldade de alimentação, e que vão buscar a culpa em alguém. E o primeiro culpado vai se olhar a Israel. E aí nós vamos ter esse outro grupo, vamos dizer assim, sensível a apelos terroristas, a apelos que sejam radicais, ao invés de se construir o diálogo. Então nós precisamos ter uma resposta à questão do terrorismo, é importante isso, né? O mundo não pode ficar preso a situações e ataques terroristas, mas precisamos ter uma resposta também quanto à criação desse Estado árabe, quanto a esse olhar, quanto à proteção dessas pessoas, porque deixá-las sem nenhuma olhar para a vida, para uma melhora, para a criação de um seu Estado, da sua casa, é também deixá-las, sem dúvida nenhuma, muito mais próximas de novas células terroristas, de novos grupos que as conforte e diga, o inimigo está do outro lado. Acuado, todo ser humano, aliás, qualquer espécie animal, acuada, ela reage. Exato. Não é, professor? E não é diferente com o ser humano. Então, ou há um entendimento aí de modo a amenizar esses conflitos, ainda que fique algum ódio remanescente, ou então tudo pode piorar daquilo que já não é harmonioso, vamos dizer, na convivência histórica entre eles lá. Professor, foi muito bom falar com o senhor, porque o senhor conseguiu, de um modo que todos entendessem, muitos aspectos que nós não conhecíamos, né, dessa guerra, que não dá para ser entendida numa única entrevista, mas eu acho que nós adicionamos aqui alguns aspectos interessantes para as pessoas, não é, se situarem diante disso e, enfim, ao mesmo tempo em que duvido que um país inteiro como o Brasil, né, não vá querer que a paz se restabeleça. Acho que é o desejo de todos, mas é preciso entender isso aí, porque são culturas diferentes, raízes culturais e conflitos históricos que a gente não conhece e por isso mesmo, só com o passar dos dias e insistentes entrevistas tal, para a gente saber que situação é aquela, como tomar, não tomar partido, mas digo como entender quem é que está certo, quem não está, enfim, qual é a possibilidade de interromper todo esse ciclo que nós estamos vendo lamentável e tudo. Professor, nesse sentido foi muito interessante e importante sua entrevista, pela qual agradeço. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, muito obrigado. Conversei com o Dr. Matheus Silveira, ele é mestre em Direitos Humanos, professor universitário de Direito Internacional. Foi ele quem, portanto, trouxe alguns esclarecimentos importantes aqui pra gente.